Olá, gente, boa noite. Estamos dando início aqui a mais um encontro acerca do livro Poder e Dinheiro, do João Bernard. Primeiro, a gente queria dizer um pouco a respeito de algumas mudanças que vão acontecer aqui em relação ao horário da nossa live. Como vocês sabem, a gente está vivendo num momento de pandemia, então nossos horários acabaram mudando um pouco. Eu acho que a gente deve esse feedback para vocês, então acabou que o horário de algumas pessoas aqui do grupo se modificaram. Todo mundo aqui é professor e acaba tendo seus horários modificados arbitrariamente. E nós acabamos optando por um outro horário de live. Então, você que nos acompanha, esperamos muito que seja possível que vocês continuem nos acompanhando ao vivo. E essa mudança, fundamentalmente, vai ser o seguinte: nós vamos passar nossas reuniões, então, para as terças-feiras, às 18 horas. Tá? Então, de 18 às 7 horas da noite, a gente conta com a presença de vocês aqui, e mesmo que você não possa acompanhar ao vivo, você sabe que pode aqui no canal depois conferir a reunião. Bom, acho que fundamentalmente é isso que a gente tinha para avisar. Esperamos muito que vocês continuem nos acompanhando, porque realmente tem sido bem legal nas últimas semanas o feedback de vocês que nos acompanham aí de casa, o Vinícius, o Paulo. Inclusive, queria reforçar aqui a hashtag Volta Paulo, estamos sentindo sua falta. Enfim, trouxemos o Ticão de volta, que estava meio afastado. Aqui. Então, é isso, vamos seguir a leitura, ainda falta uma boa parte do primeiro livro, mas bravamente, acho que até julho a gente acaba esse primeiro volume, para poder começar o segundo semestre aí no segundo volume, rumo ao terceiro em 2022. Tá bom? Hoje, como ficou combinado na semana passada, a gente vai... Aí, o Paulo voltou, gente? Olha o Paulo aí! Aê! Uma salva de aí, ó. Três urras ao Paulo. Hip, hip. Urra! Urra! Hip, hip. Urra! Urra! Hip, Urra! Grande Paulo retornou. Excelente notícia. Agora sim, agora é um outro ânimo para essa reunião. Bom, como ficou combinado na semana passada, a gente ainda tinha algumas questões do capítulo 22. Não sei se alguém quer retomar, mas eu lembro que o Matheus e o Edilson tinham comentado que ainda tinha alguns pontos sobre o capítulo 22 para conversar. E a leitura que ficou estabelecida para essa semana foi do capítulo 23, o chamado Tendência para a Autarcia e os seus limites, que é quando João Bernardo vai tentar, enfim, demonstrar como essas autarcias, essas unidades domésticas, econômicas, vão tentar se relacionar com o mundo exterior, digamos assim. Beleza? Era isso, gente. Então, passo a palavra aí para quem quiser fazer o primeiro comentário inicial. A gente já sabe que o Mário não. Eu não. Mas não sei se alguém quer retomar alguma questão lá do capítulo 22. Se a gente pode avançar para o 23. Em homenagem ao retorno do Paulo, que me emocionou profundamente, eu vou resistir à tentação de não ser o primeiro a falar, e vou falar fundamentalmente em homenagem ao Paulo, agradecendo o retorno dele. Esse grupo não é o mesmo, sem a presença do Paulo. Eu só queria observar um aspecto desse capítulo 22, que por vezes se considera, ou talvez seja, às vezes, parece muito difícil entender a centralidade que o marxismo atribui aos processos de produção e reprodução da vida material para a configuração das sociedades humanas. Pode parecer a alguns que ainda que seja um âmbito importante,
das atividades humanas, um âmbito até indispensável para a reprodução, enfim, das comunidades, né? Sem a produção é impossível a espécie a sua sobrevivência, né? A sua perpetuação, mas pode parecer, em princípio, que talvez seja um tanto aleatório supor, né, que essa seja uma relação social fundamental e pretender que em torno dela se articule dimensões diversas da existência humana, das relações sociais e tudo mais, né? Nesse sentido, eu acho que esse capítulo 22 é muito elucidativo, né? Porque o título convida para a proposição da relação entre as famílias servis, camponesas, independentes e senhoriais, né? O título remete, portanto, genericamente para a ideia de uma interação social genérica que seja possível, né, de considerar entre os grupos sociais fundamentais que vão constituindo essa sociedade aqui, né, em processo de estruturação. Mas percebam que o âmbito crucial a partir do qual essas relações se desenvolvem é o âmbito fundamental da produção, tá? É na articulação do próprio processo produtivo, tá? E das sociabilidades que esse processo manifesta, que esse capítulo é imensamente denso, acho que é um dos mais densos, talvez o mais denso do primeiro volume, se efetiva, né? A quantidade de elementos, de aspectos, a quantidade de determinações que o João Bernardo mobiliza nesse capítulo, né? Demonstram o quanto limitada é a perspectiva de que a produção, né, mobilize apenas um conjunto de esforços, né, um conjunto de disposições corpóreas muito específicas, né, e que, portanto, só aleatoriamente ela pode ser valorizada como relação crucial de estruturação das sociedades humanas, nas suas muitas dimensões. Ao contrário disso, que a gente vê é que o processo produtivo é em si fonte de interação social crucial e mobiliza aspectos diversos, aos quais não são sequer estranhos, ao meu ver, né, uma mais equilibrada e, ao meu ver, potencialmente mais produtiva concepção da própria cultura, tá? Quando, por exemplo, a gente vê em torno dos bosques, como já discutimos aqui, o uso religioso, né, dos próprios bosques, que a cultura produtiva envolve, inclusive, uma série de rituais, de concepção de manifestações sagradas que atravessam a natureza e ali potencializam a capacidade produtiva e reprodutiva humana. Então, na base aqui desse capítulo está fundamentalmente aquilo que parece muito simples na sua configuração, né? As relações de produção, o processo produtivo. E o que o João Bernardo mostra é o potencial gigantesco, né? A complexidade enorme que articulam as sociedades humanas em torno desse ato estruturante fundamental. Então, para aqueles que insistem na premissa, né, como eu disse, de que seja aleatória, né, a opção fundamental do marxismo por esse processo, ou de que seja uma escolha possível, né, entre tantas outras escolhas que, em tese, teriam a mesma capacidade de estruturação, né, eu acho que a gente tem aqui, a meu ver, uma prova cabal da centralidade desse quadro de relações para a configuração das sociedades humanas. Então, só deixar registrado esse aspecto. Câmbio. Paulo, aquele abraço. Ô, Mário, eu achei bem legal você ter retomado essa questão da produção, porque esse capítulo eu também li por uma outra premissa, né? Das referências que ele faz às forças produtivas. E isso me chamou muita atenção. Esse processo de transformação, principalmente no caso da madeira, que é o que ele se detém mais, né? E como essa madeira acaba sendo um elemento fundamental digamos assim, na produção mesmo, não tem como dizer, tanto para ferramentas como para construção de currais e por aí vai, para cercamento também de algumas partes da unidade produtiva e por aí vai. Que é algo que, de certa forma, assim, pensando nos autores marxistas dos últimos tempos, né, dos últimos tempos que têm se dedicado ao estudo da Idade Média, e aí eu estou pensando no Haldon, no próprio Ica,
o quanto essa é uma parte, né, das forças produtivas, em específico, que é um pouco deixada de lado. E é algo que, enfim, a gente acaba tocando em diversos momentos. E aqui eu quero deixar claro para quem está escutando a gente e tal, que não estamos pensando aqui em forças produtivas de uma maneira meramente tecnológica. E nem o João Bernardo faz isso, tá, gente, no livro. Muito pelo contrário. O Mário estava fazendo referência aqui ao culto em certas árvores e também fez referência a cultos de fertilização, né? E, enfim, que o próprio Mário enquadra como um elemento chave das forças produtivas naquela sociedade. E aí eu acho que realmente esse capítulo aqui ele tem esse caráter de tratar a produção como elemento chave, enfim, como deveria ser no marxismo, né? Ou pelo menos o que se pressupõe de marxismo. Mas eu acho que ele também tem um cuidado aqui com as forças produtivas. Talvez apareça mais leve, mas me parece que, em algum nível, ele está dialogando esse tempo todo nesse capítulo. E o que, para mim, me chamou muita atenção. Eu acho, inclusive, que esse é um capítulo chave para aqueles que quiserem considerar depois o que representou no tal processo de cercamento dos campos o movimento de expropriação do campesinato, do acesso sistemático e a exploração econômica dessas áreas, né? O João Bernardo mostra aqui que essas áreas comuns, né, que os comunais têm um peso, né, a própria madeira para começar, né? Não é à toa, inclusive, que quem viu aqui o filme do Jovem Marx, a primeira cena do filme, uma cena impactante, incide justamente sobre o nível de proibição que se chegou à exploração da madeira nos comunais, quando ela chega ao ponto de proibir aos pobres a recolha de madeira caída ao chão, né? Então, talvez às vezes a gente, até pelo fato, né? Eu comentei isso aqui, desculpa, em algum outro lugar, eu já estou completamente maluco, talvez na sala de aula, não sei, mas que a gente está muito afastado da vida rural, no geral, né? A gente tem muito pouca dimensão do que seja a vida rural, o cotidiano da produção, né? As formas de existência nas comunidades rurais, né? E por aqui a gente tem a dimensão, por exemplo, do quanto a importância gigantesca dessas áreas para a reprodução das comunidades camponesas. E eu já me antecipo a dizer que está aí a caminho, né, um trabalho de um jovem historiador, eu acho que é o maior historiador marxista de São Gonçalo, um jovem rapaz, de nome Mateus Tarjano, que está finalizando a sua dissertação justamente sobre o processo de expropriação do campesinato dos usos do inculto em Portugal, em fim da Idade Média. Então, fiquem atentos para esse nome, Mateus Tarjano. Vocês não ouvirão falar muito desse nome. É de São Gonçalo é sacanagem, hein? Ué, não é, não? Esse moleque é brabo. Aí coisa revanchismo. Não, Niterói. Aí o revanchismo. Desculpa. Não, pensei que fosse, desculpa. Alimentou o revanchismo. Assim, um comentário um tanto paralelo, mas que me gera curiosidade, né? E o Mário estava destacando isso. Na nossa última reunião, lendo o capítulo 22, sobre, inclusive, aquelas passagens, aquelas notas do João Bernardo sobre o culto nas florestas, árvores sagradas, mas ao longo do livro como um todo, eu fico pensando e fazendo referências a quantos elementos de similitude temos, por exemplo, com algumas sociedades africanas. E como a construção histórica do que se apregoa por Europa soterrou esses elementos. Então, por exemplo, quando vai se falar de Europa, pensa-se, por exemplo, nos latinistas clássicos, no Cícero, nos grandes literatos, etc. E essa parte da Europa, e que inclusive boa parte do século XIX e alguns leitores do século XX vão consolidar como uma certa inferioridade africana, esses elementos como todo, culto a espaços sagrados, etc. Eu lembro, inclusive, um momento, a gente lembrando até o Bloch, o Mário fez esse comentário, o papel do beijo, da saliva. Todos esses elementos, por exemplo, são muito presentes em várias sociedades africanas. Em algumas coisas, por exemplo, Yorubá e Banto, no que aqui, hoje no Brasil, se consolidou no amálgama do candomblé, por exemplo.
tem vários elementos que fazem muitas referências, são muito similares, né? Mas o que para uma sociedade seria expressão de um barbarismo, para outras, ou optou simplesmente em soterrar esse passado, em destacar, enfim, outros aspectos. A ponto, por exemplo, eu lembro meus alunos da época que o Vikings estava fazendo muito sucesso, etc. Então, e eles muito espantados com sacrifícios. Nossa, os europeus faziam sacrifícios? Como assim? Não sei o quê. Por quê? A imagem que se formulou de Europa é muito, muito distante disso. Então, era apenas um comentário paralelo, não tão importante assim, mas me gera curiosidade. Não, disso. Foi mal, Mário. Não, fala aí, fala aí. Não, é bem pertinente. O Mário já tinha comentado, a gente viu isso, tem uma parte que o João Bernardo fala sobre a relação entre antropologia e história. Lembra disso, Mário? Acho que são alguns capítulos atrás. Não, e daí decorre, no fundo, a proposição que eu acho que é bem estimulante, ainda que bem extrema, do João Bernardo, porque, no fundo, são expressões, eu diria que de sociedades pré-capitalistas. Né? Aí acho que há, de fato, um grande nexo, né? Que manifesta o pré-capitalismo em muitas sociedades distintas, de latitudes e dimensões temporais muito diversas, né? Porque quando a gente está falando desses elementos, por exemplo, você encontra isso em sociedades de antiguidade, oriental, ocidental, você encontra manifesto, é claro, né? Em cada uma delas você tem especificidades, particularidades, né? Por exemplo, o cristianismo na Idade Média Europeia confrontou paganismos diversos que manifestavam essas concepções. Agora, o fundamental é destacar que o cristianismo não confrontou para esvaziar a natureza dessas potenciais manifestações, mas para ressignificá-las, né? Para mim é uma questão lá com a proposta do Perry Anderson, dessa ideia de que o cristianismo teria, né, de alguma forma, desencantado a natureza. Me parece que é o contrário disso. O cristianismo reveste a natureza de uma sacralidade própria, compatível, né, com as suas premissas, né? Porque pretender que o cristianismo tenha suprimido essa lógica é pretender que o cristianismo tenha uma existência que antecipe o tempo, né? Porque quem vai esvaziar a natureza dessas manifestações, primeiro, é o esvaziamento da própria comunidade camponesa, né? A chamada morte da Europa camponesa, eu acho que talvez ela tenha resolvido uma série de questões que o cristianismo não resolveu durante toda a sua existência, já que a gente tem registros no século XIX de comunidades camponesas mantendo ainda práticas que a gente já vê com especificidade condenadas lá desde o VI século por São Martim, e que estão presentes lá em Portugal, por exemplo, no século XVIII e XIX. É possível que a morte da Europa camponesa, como já se afirmou, que tenha levado à supressão. E eu penso até que os campesinatos restabelecidos, eles tendem a reconfigurar essa lógica. Porque onde tem movimento camponês hoje, você vê a mística em torno. No MST, quem já viu, quem já participou de alguma reunião no MST, sabe o peso que tem a mística. Tá? É algo que decorre de um estilo de vida. Não é uma criação metafísica abstrata, é uma demanda que decorre de uma certa forma de existência, que, como eu digo, a gente se afastou dela, né? A gente tem dificuldade de perceber essas manifestações. Então, acho que você tem plena razão, por isso é que o JB propõe, talvez, a configuração de um grande modo de produção pré-capitalista. E no livro ele vai, em alguns momentos isso vai de novo, ele vai dando uns toques, né? Olha, aqui não se está muito longe, por exemplo, de quando no Egito acreditava-se que o faraó tinha tais e tais funções. Vira e mexe, ele dá um toque nesse sentido, né? Então, acho que tem plenamente pertinente o que você destacou. Nessa questão ainda, tem dois pontos. Eu acho que eu também tenho a mesma sensação com meus alunos e já tem uns bons anos que eu tento usar aquele artigo do Marcos Alvito, Eram os Gregos Macumbeiros. Fica aí a dica para quem está dando aula para o 6º ano, que é um artigo muito interessante, que o Alvito convida realmente
a comparar o panteão grego com as divindades africanas. Eu acho que vai ter pai na escola, hein? Hoje em dia tá... Bom, de qualquer forma, é um artigo bem interessante para pensar justamente isso que o Edilson está destacando, né? Essas semelhanças nas apropriações da natureza, digamos assim, nas formas de se apropriar da natureza. E tem um outro elemento que eu achei bem interessante, foi um podcast que eu escutei essa semana, em que o Fábio Friso participou, sobre o Egito Antigo. E aí o Fábio está ao todo, quase grande parte do podcast, destacando o esforço que os europeus fizeram para tentar embranquecer o Egito Antigo. E aí, justamente, a discussão passando pelo fato, né, evidentemente por causa de uma visão racista ou racializada desse passado, mas justamente pela impossibilidade de uma civilização africana negra construir tais pirâmides e por aí vai. Enfim, coisas do tipo, né, disso que eu acho que está relacionado com o que você tem destacado. Quem está em dúvida aí do que o Thiago está falando, basta ver se essa última produção hollywoodiana é sobre os deuses do Egito, né? Para ter noção do que está sendo dito aí. O Egito pode até ter sido negro, mas os deuses, segundo o filme, eram todos brancos de olhos azuis. Não, e tem um elemento que o Fábio destacou que eu acho que vale trazer aqui, que é o seguinte: em geral, as pessoas desconfiam que os egípcios antigos não seriam capazes, né? Desconfiam da capacidade dos egípcios de construir as pirâmides. Mas, por exemplo, não desconfiam dos romanos e dos gregos de construir coliseus, teatros e por aí vai. Né? O quanto essa visão racializada do passado também nos traz certas distorções absurdas da realidade. Se prefere dizer que alienígenas construíram as pirâmides do que perceber o óbvio, que foram os seres humanos, agentes históricos que participaram desse processo. E estendendo um pouco, isso vale também para as sociedades aqui, né, da América Latina. Acho que eu li esse livro, inclusive, né, ele estende também esse escopo um pouco. As maias, as pirâmides maias. Então não pode ter sido, né, se não foi habitantes do continente europeu, que nem existia a Europa na época, né, isso é muito interessante, como eles tratam como Europa. Mas os habitantes do continente europeu, se não foram eles que fizeram, então só pode ter sido um alienígena ou algo metafísico, não sei. Alguma explicação tem que ter, mas não pode ter sido latinos e africanos, asiáticos. É o reforço, né, dessa excepcionalidade europeia, né? Só eles conseguiram chegar a um nível tal de desenvolvimento para fazer certas obras arquitetônicas. Enfim. Não sei se alguém tem mais algum comentário em relação ao capítulo 22. Eu só queria mandar um forte abraço para o nosso amigo Eduardo Dudu, que não pôde participar hoje da reunião. Eu tenho um último comentário, que eu não sei se o João Bernardo tem assistido ainda nossas reuniões, e quando ele assiste, eu não sei se ele consegue chegar ao final devido ao tamanho, falas enfadonhas que eu faço aqui, mas eu queria deixar meu profundo agradecimento por esse capítulo do livro 1, né, desse primeiro volume do livro 1, e por um capítulo que ele faz no livro 2, dois capítulos, na verdade, que é o 8 e o 9, que talvez sem essas duas balizas, essa minha dissertação, ela talvez tivesse corrido para algum outro tema, teria desenvolvido para algum outro, né, alguma outra abordagem, porque, de fato, o Mário chegou a pontuar, isso é interessante, né, que algumas passagens do livro do João Bernardo foram fundamentais para a tese dele, né, e aí agora, poucos anos depois, né, da tese do Mário, acho que o livro do João Bernardo também foi fundamental aí na condução da minha pesquisa. Acho que foi essencial, então fica meu agradecimento aí ao João Bernardo, que um dia nós possamos nos conhecer pessoalmente. Daqui a pouco está na hora de dar 3 urras para o João Bernardo de novo, já fizemos isso. Acho que a cada sessão dá para fazer o Hip Hip Urra.
Pode ser. Eu apoio integralmente. O nosso nível de intimidade com ele já é tamanho que a gente chama de JB. Tipo, o JB falou isso, o JB aquilo. Ele está acostumado com a cara de pau genérica dos brasileiros, né? O Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está lendo mais a respeito dessa questão, né, dos comuns, enfim, produziu aí a grande obra de síntese sobre Portugal. O que você acha aqui do João Bernardo, dessa concepção dele de incultos? Que é bem alargada, né? Inclusive, ele, em algum nível, chama as praias de incultos também. Então, eu acho que a primeira vez que eu li esse capítulo, acho que a sensação que eu tive foi de surpresa mesmo. Algo que a minha concepção do que eram os incultos, né? E aí talvez um pouco que o Mário falou, né? Esse afastamento que a gente tem muito hoje em relação enfim, ao campo, né? A natureza de forma geral. Acho que eu tinha uma visão muito limitada do que eram as regiões incultas e acabava sempre me vendo sem saída nas florestas, nos bosques, ampliando ali para os rios, no máximo. E até acho que as possibilidades efetivas, né, da apropriação desses incultos era muito limitado na minha visão. E esse capítulo eu acho fantástico. Eu estava conversando com o Mário ontem, inclusive, sobre o gráfico que ele faz sobre os incultos, o que são os incultos, né, e as possibilidades efetivas ali da exploração deles. E eu achei genial mesmo, o leque e a amplitude que ele trabalha esses espaços, né, não limitando apenas a florestas, bosques e rios, mas ele coloca em mares, áreas de mineração, inclusive, enfim. E a centralidade de cada elemento que é encontrado nesses incultos como possibilidade de reprodução. Então, quando eu li, eu achei fantástico. Acho que é uma visão muito alargada que eu não tinha, por exemplo, visto em outros autores, né? Acho que tem um autor que eu trabalho muito, que é o Peter Linebaugh, que ele tem uma noção bem alargada dos comuns, né, e dessas áreas incultas, mas não chega no nível que o João Bernardo coloca, né, de complexidade, tanto da quantidade de possibilidades, né, de realização do trabalho, quanto da quantidade de elementos que compõem os incultos mesmo. Então, achei ótimo, pelo menos. Se dá para sintetizar, seria essa a palavra. Não, porque eu também fiquei bem surpreso, né? Porque quando eu li, abriu um leque absurdo de possibilidades de pensar os incultos aqui nessa sociedade. E no caso português, né? Fala. Não, tem uma referência que ele faz, né, ao mel, às abelhas, né, os bosques como espaços de apicultura, e assim, é coisa que nunca cruzou na minha cabeça. E eu fazendo a dissertação, né, no trato com as fontes, eu tive uma referência, né, à caça de urso em Portugal, e depois eu fui ver que a caça de urso, além né, da alimentação e da pele e ossos que poderiam ser utilizados, tinha também a função de evitar que esses ursos acabassem, né, destruíssem os apiários, bem no estilo Zé Colmeia mesmo, né, que a gente vê nos desenhos, o urso indo lá comer o mel, né, o ursinho Pooh, e algo que a gente, sei lá, realmente a gente não tem muito contato, né, a gente não tem uma noção, e é isso, e a caça de urso, principalmente no norte de Portugal, tinha como um dos objetivos impedir que esse animal destruísse apiários, né, e criação mesmo de abelhas. Enfim, a arqueologia hoje mostra um pouco alguns muros apiários que também eram construídos para evitar que esses ursos conseguissem ultrapassar. Então, a leitura que eu fiz desse texto acho que condicionou muito também a minha leitura das fontes. Talvez se não tivesse feito essa leitura, na hora do contato com a fonte, pudesse ter passado batido, né? Acho que isso e outros exemplos, né? Mas muito interessante mesmo. Bacana. E tem assim, a última questão que eu tenho desse capítulo 22 é algo que eu fiquei pensando desde que eu li a primeira vez. E eu sempre tive muita curiosidade de perguntar, principalmente para o Patrick e para o Mário,
mas eu sempre esqueci, e hoje, por acaso, eu acabei que eu anotei na hora de fazer a releitura, que é o seguinte: aqui o João Bernardo, nesse capítulo, ele fala sobre a predominância do hidromel como uma bebida. E isso não só na região norte, que ele cita o mundo visigodo e diversas partes da Europa. Né? Já que você falou do mel, lembrei do hidromel. E aí uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: se é possível ver a expansão do vinho como também o processo de expansão digamos assim, do cristianismo, né, mesmo. Aquela ideia do vinho como uma bebida mais sofisticada, mais ligada ao cristianismo. Se é possível ver, observar essa expansão do vinho pela Europa, ou a predominância do vinho, como também esse processo digamos assim, de alargamento do cristianismo, de submetimento de outros tipos de bebida. Não sei, é algo que eu fiquei pensando. O quanto essa alteração assim nos padrões de bebida também não tem a ver com essa expansão cristã. Mas enfim, pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo. Ou pensando, né? Na Escandinávia, ele tem um caráter muito ligado à religião, né? Ele é a bebida dos deuses, né? Aquela coisa toda. Né? Mas agora, se a suplantação desse tipo de bebida pelo vinho ocorrendo em outras regiões tem a ver com a questão do cristianismo, eu não sei, talvez o Mário seja mais tá mais apto a falar, assim, né? Mas assim, eu acho que dá para fazer sentido esse tipo de colocação, dado que, pelo que a gente está percebendo também, há um esforço no sentido de tempo inteiro, aquele espaço comum, aí o Matheus vai falar melhor, né, sobre isso, não vai, conforme o tempo vai passando, não vai ficando tão comum assim, né? Você vai tendo uma hierarquização desse espaço também, né? E eu acho que a religião passa por isso, obviamente, né? Então, principalmente o combate ao paganismo, né? Então, acho que provavelmente pode ter um vínculo, assim, né? Mas eu não sei, tem que ver nas outras regiões aí. O Mário tá mutado, hein? Em geral, a referência do vinho, a extensão do consumo do vinho, talvez já apareça referido como um dos elementos da tal romanização, né? Esse conceito, até onde eu sei, hoje em dia é muito questionado, muito discutido e tudo mais, mas naquela perspectiva de que um dos índices, né, da questão da hegemonia romana, né, seria as expressões, né, de tradições romanas, do potencial de alargamento delas, de dilatação, né, de aceitação em outras sociedades, né, dessas tradições originais e tal, fariam essa vinculação, né? O vinho já está muito associado à cultura romana, né? Inclusive a distinção, essa era uma distinção básica que faziam em relação aos bárbaros, né? Que não bebiam vinho e não consumiam azeite, né? Usavam gordura para cozinhar, manteiga, né, para cozinhar, e bebiam a cerveja ou até o hidromel. Né? Agora, por outro lado, a gente tem também, as referências são muito correntes acerca da dilatação do uso do vinho na Idade Média. Né? Chega-se a ter registro de que o vinho teria sido plantado até na Groenlândia, né? Naqueles séculos em que foi possível desenvolver culturas ali. O Duby fala que os camponeses, né, se esforçavam por produzir na cintura interna, naquelas terras mais intensivamente trabalhadas em torno da habitação camponesa, se esforçavam ali por produzir o que eles chamam das latadas de vinho, né? Ainda que fosse frequentemente um vinho de péssima qualidade, mas ainda assim um esforço enorme por produzi-lo em regiões completamente inapropriadas para a produção do vinho. Agora, eu não sei se isso implica, quer dizer, há um potencial, portanto, né, de alguma manifestação sagrada relacionada a essa bebida, né? Durante a Alta Idade Média, a comunhão em duas espécies foi promovida durante algum tempo.
né? Portanto, consumia-se lá na missa, na comunhão, recebia-se o corpo e bebia-se o sangue de Cristo também. Então, é claro, né? O Alain Guerreau chega a dizer num texto quanto é absurdo traduzir-se a expressão latina vinea medieval pela vinha, porque na tradução perde-se o caráter sagrado daquela bebida, como se, bom, meu juízo, se você falar vinha, vai se perder tudo, porque as pessoas não têm nem noção do que seja isso, né? Não acho que que a gente escrevendo latim, a gente vai recuperar qualquer coisa da sacralidade daquelas sociedades. Agora, eu não acho que chegue a haver um processo necessariamente de substituição, porque essas bebidas também estão potencialmente associadas às condições de produção locais, né? Então, acho que o hidromel, por exemplo, tem a ver, no fundo, com a cultura germânica, né? No fundo, não deveria causar estranheza a referência que visigodos, ostrogodos consumissem o hidromel, porque ele é uma expressão, uma tradição germânica. É por isso que é escandinava, inclusive, tá? Então, acho que talvez a coisa não tenha se tratado tanto de uma substituição, né? Mas de um leque, né, que vai se ampliando de possibilidades, o que eu acho bastante inteligente, né? Ampliar-se o leque de possibilidades de bebidas de tipos diferentes, né? Eu celebro os nossos antepassados. Inclusive, só reforçando a questão do hidromel, né? Ele é uma bebida muito associada ao deus Odin, né? Foi quem roubou o hidromel lá dos gigantes, né? Quem é o líquido da onde deriva a poesia. Então, uma bebida que está muito ligada à aristocracia também, né? Então, por isso que não era estranho, né? Que os visigodos, enfim, esses povos consumissem esse tipo de bebida, né? Então, isso também é uma marca, né? Pode ser considerado dessa forma. Eu lembrei agora, rapaz, aqui no fundo é uma curiosidade, mas acho que é um artigo do Legoff, se não me engano, que ele faz lá um cálculo a partir de um registro que ele localizou lá do consumo diário das contas de um mosteiro ou de um hospital. Eu já não lembro exatamente, mas ele faz lá uma conta, se não me engano, ele chega a um cálculo de que os monges ali bebiam de 2 a 3 litros de vinho por dia, né? Pelo cálculo que foi possível fazer lá a partir do consumo anual, né? Então, acho bem razoável. Isso ajuda a gente a entender muitas visões, né? Muitos milagres, né? Aliás, gente... Os coelhos assassinos que desenham, as árvores de piroca, tá tudo aí, né? Aliás... O hidromel da Escandinávia também ajuda. Não, existe um livro de um italiano chamado Piero Camporese, intitulado, tem tradução em português, O Pão Selvagem, em que ele aventa mesmo a hipótese de que um fator explicativo de muitas das visões, aparições, viagens ao além na Idade Média, fosse decorrência dos tubérculos, de raízes que os monges consumiam, que eram, boa parte das vezes, alucinógenas, né? E que haveria, portanto, um estágio, uma frequência de consumo de plantas alucinógenas que preparava especialmente os monges, né? Bom, entre os xamãs há isso, né? Não parece muito absurdo, não, a proposição, né? Até de hoje. Fato, o Santo Daime, né? Isso, Sim. Na Ruasca, né? Sim. Aquelas imagens de coelho que Edilson falou, acho que tá justificado agora. Qual? Aquele coelho, aquela fera da montanha, da caverna, que foi abatido com a Santa Granada de Mão de Antioquia? Essa mesmo. Mas qual a contagem específica, né? Não, tem que contar até 3. Mas não pode contar o 4 e o 2 só se você for contar o 3 na sequência. Exatamente. Então, nosso host, Tiago, por favor, reassuma aí o comando do show. Estava aqui esperando essa sua revelação bombástica sobre os hábitos alimentares dos monges. Piero minha não, do senhor Piero Camporese.
Eu vou procurar esse livro aqui, porque, enfim, deve ter muitas passagens interessantes. O Pão Selvagem. Muito bom. O nome do livro é legal, O Pão Selvagem. Você já fica imaginando várias coisas. Enfim, Mário, tem uma coisa que eu fui lembrando enquanto você falava, né? A gente estava comentando aqui a respeito dessa relação do João Bernardo de aproximar certas práticas, digamos assim, da Europa feudal, enfim, da Europa senhorial, como ele chama, com outras regiões, como o Egito Antigo, enfim, a Mesoamérica. E aí eu lembrei que, entre os maias, o chocolate também foi um alimento que foi roubado pelos deuses, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça o deus que roubou, até porque aqueles nomes são muito complicados. Mas, de fato, um deus lá teria roubado o chocolate lá dos deuses e teria entregue aos humanos, e por isso foi punido pelos outros deuses, por ter roubado esse alimento. Tanto que o chocolate, inicialmente, era um alimento só consumido pela, digamos assim, aristocracia, pela elite maia. Enfim, como esse tipo de topos vai se repetindo, né? Isso, foi ele mesmo que fez isso aqui. Me parece muito interessante pensar por essa via. Então, vamos avançar, então, para o capítulo 23, que foi o que nós combinamos aqui, a leitura de hoje. Não? Porque eu acho que tem algumas questões também bem interessantes que o João Bernardo coloca, né? Primeiro, essa tendência à autossuficiência, né, dessas unidades econômicas. E ele tenta demonstrar inicialmente, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, o quanto essas pequenas unidades, né, e aí daqui a pouco a gente vai avançar, eu pergunto isso também para vocês, mas o quanto essas unidades tentam diversificar sua produção para poder dar conta, digamos assim, da alimentação, do pagamento de rendas e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo que ele demonstra essa tendência à autossuficiência, ele também chama atenção para o fato de que essas unidades econômicas, e aqui ele está pensando inicialmente nas pequenas, mas também nas grandes, né, os grandes conjuntos senhoriais, digamos assim, o quanto ainda que existe essa tendência para a autossuficiência, elas acabam necessitando de realizar trocas externas, né? Eu acho que isso aqui é muito interessante da forma como ele coloca. E um dos pontos que me chamou a atenção nessa linha explicativa é justamente o fato de João Bernardo destacar que, de certa forma, a aristocracia ganha em relação ao campesinato a partir do momento em que ela submete unidades econômicas em regiões diferentes. Isso permite uma maior flexibilidade, digamos assim, para a aristocracia em momentos de crise. E isso vai totalmente contrário a certas visões muito tradicionais, né, que vinham um patrimônio senhorial muito concentrado. E aí eu estou lembrando de análises muito clássicas, né, que vê o patrimônio do mosteiro e tal, mas destaca a tendência à concentração do patrimônio fundiário. Eu acho que o Mateus, que estuda o século XIV e XV em Portugal, deve ter visto esse tipo de análise, de que os mosteiros tentavam a todo momento concentrar o seu patrimônio fundiário. E aqui o João Bernardo vai demonstrar que era mais racional, naquele período, dispersar esse conjunto senhorial do que concentrá-lo, né, em função das intempéries climáticas. Ele chama aqui também de baixo desenvolvimento tecnológico, por aí vai. Esse foi um elemento que me chamou muita atenção nessa primeira parte. Enfim, era isso que eu queria destacar, essa observação que ele faz na forma de articulação dessa aristocracia. E aí tem um outro ponto também, Mário, que me pareceu muito interessante, que eu acho muito difícil da gente instrumentalizar, que é o seguinte: ele chama a atenção para o fato de que em determinadas localidades existem senhores atuando em unidades, nessas unidades econômicas, né, diversos senhores atuando. E aí eu fiquei pensando como é que a gente consegue instrumentalizar isso nas nossas pesquisas, né, de forma mais prática. Porque me parece um movimento muito... Quando você chapa a estrutura, né, você explica a estrutura, parece muito mais
tranquilo explicar isso. Mas quando você começa a ver essa dinâmica em que diversos senhores atuando sobre essas unidades econômicas, isso fica um pouco mais difícil na explicação, pelo menos me parece. Eu acho que, fundamentalmente, isso me chamou a atenção nesse primeiro apartado aí do João Bernardo. Essa diversidade, essa tentativa de diversidade e essa necessidade de transferências. Enfim, chama de tendência à dispersão geográfica, né? Essa tendência de transferência, já que você estava falando, me chamou muita atenção o começo, não do capítulo, mas o começo acho que é da sessão. Aquele, né, transferência de unidades econômicas, deixa eu ver, é na página seguinte mesmo. Aí, lá no final nas duas últimas linhas mesmo. Qual a página? É porque o meu PDF aqui tá cortado. Deixa eu ver aqui. Vê pela nota. É a primeira nota, né? Nota René 1. Doidar. Isso. Página... Calma aí, deixa eu ver. Não, Mário. 355. 355. Isso. Não, antes disso, na 353. Então ok, já é ok. no capítulo. Tá. É no início da sessão, tá, né? Na abertura, tá. Isso, na abertura da sessão. Aí nas duas últimas linhas, né, ele fala, né? Na verdade, de uma página para outra, citação. Decisivo foi, em primeiro lugar, o fato de a atividade de cada unidade econômica não ter por objetivo a transferência de bens. Os raros casos que esse critério prevaleceu foram apenas marginais, responsáveis por uma fração diminuta do produto total. Em segundo lugar, como só podia circular o excedente da produção de cada unidade econômica, as transferências, além de acessórias, eram muito irregulares. Eu acho que não é à toa que o João Bernardo vai fazer essa abertura da sessão com uma citação dessa, né? Ele vai abrir essa sessão das transferências econômicas, né? Dos bens, etc. A próxima, ele já vai começar a falar de dinheiro. E, né, a gente que já lidou, ainda mais no campo do marxismo, a gente já esbarrou diversas vezes com a questão da transição, da formação do capitalismo, né? Que são os temas centrais no marxismo. Eu acho que são duas sessões que, ao meu ver, né, chutando aqui, devem se complementar e que o João Bernardo faz essa passagem, né, já demarcando, que acho que é um erro muito comum, às vezes de uma naturalização do capitalismo mesmo, né, algo às vezes muito inconsciente que alguns historiadores fazem de transportar especificidades do capitalismo para as sociedades pré-capitalistas, e aí nesse caso é a centralidade do comércio, né, a centralidade do mercado na nossa sociedade contemporânea. E às vezes não, às vezes uma escolha muito consciente de que talvez fosse uma manifestação de uma natureza humana, né, algo desse tipo, tentando a todo momento se libertar de certos grilhões, né, da antiguidade, da Idade Média, enfim, para poder fazer florescer aquele que seria o destino final da humanidade, né? A sua complexificação máxima, seu destino final da história, né? E aí tem o famoso livro lá do Fukuyama, né? O Fim da História, de que a sociedade e os indivíduos caminharam, seguiram uma predisposição, né? Algo inato socialmente e individualmente, que é o capitalismo e a centralidade dessa forma de sociabilidade. E aí, para mim, João Bernardo, ao abrir essa sessão, que, né, transferências de bens econômicos, e a próxima sessão, que é do dinheiro, eu acho que ele já deixa aí uma pista de que ele vai tratar essa questão de uma forma bem histórica, né, de que o comércio, as transferências de bens e o dinheiro nessa sociedade, elas têm um papel que diferem do papel que ela vai assumir na nossa sociedade. Acho que era um comentário, acho que talvez tenha sido, junto com a outra, Thiago, que você colocou dos senhores que tinham terras entremeadas, foi uma outra passagem também que me chamou muita atenção. Acho que essas duas foram as que mais me chamaram a atenção mesmo, assim, tanto da abertura da sessão quanto do capítulo a seguir. Matheus, nessa questão que você está colocando, eu acho que é fundamental mesmo, porque é um encaminhamento. Acho que a tentativa do João Bernardo, e eu acho que ele é bem sucedido,
de afastar uma visão mega anacrônica acerca do, digamos assim, das transferências de bem, né? Uma visão que agora está em voga, né, de que olha para esse passado, enxerga qualquer transação mercantil como um prenúncio do capitalismo. E aqui é interessante porque, enquanto você falava, eu lembrava que um pouquinho mais à frente nesse capítulo, o João Bernardo vai chamar a atenção para a função que esses mercadores ocupam nessa sociedade. E aí é uma função de transportadores, mais do que de mercadores no sentido moderno, né? Pelo menos ele vai destacando isso. E eu achei isso aqui uma sacada enorme, porque ele reinsere esses mercadores dentro dessa dinâmica do regime senhorial, a ponto dele chamar a atenção para o fato de que muitos desses mercadores faziam esse percurso, digamos assim, de longa distância, porque estavam inseridos numa lógica de dependência com alguns senhores. E veja, aqui é algo que eu não estou vendo em muitos livros por aí que tratam desse assunto. É uma interpretação bem diferente. Eu acho muito interessante os termos que ele utiliza também, né? Acho que primeiro ele demora muito para falar dos mercadores. E aí ele fala, só agora no meu livro eu estou mencionando os mercadores, né? Justamente acho que talvez para evitar uma confusão prévia, né? Uma concepção prévia do que é a mercadoria nessa sociedade, o que é um mercador nessa sociedade. E ele não utiliza, a princípio, comércio, né? Transferência de bens. Então eu acho que até as escolhas dos termos dele, acho que são muito cautelosas para tratar, né, historicamente, o que são essas manifestações aí no que eles chamam de regime senhorial. E assim, obviamente vocês devem ter percebido isso também, mas no processo de construção do capítulo, ele começa lá falando sobre essas unidades, como eles tinham essa tendência à autossuficiência, por aí vai. Na segunda sessão, ele vai falar do artesanato. E depois ele vai falar de cidade. Só depois ele vai falar de mercadores. E aí, quando eu estava lendo, fiz uma anotação aqui e falei, porra, isso aqui ele está tentando desconstruir algumas teses bem estabelecidas sobre o surgimento de cidade, sobre o papel do artesanato no surgimento da cidade. Então, ele aqui, pelo menos a forma como ele estruturou, me pareceu muito bem encaminhada para desconstruir certas teses bem estabelecidas, eu diria, sobre o papel da cidade, do artesanato no desenvolvimento da cidade, por aí vai. E aí é bem legal, porque, só para fechar, ele chama atenção para o fato de que existiam artesãos, camponeses artesãos dentro dessas comunidades e que trocavam o seu trabalho, né, digamos assim, o seu serviço, acho que é como ele coloca, por outras atividades de camponeses vizinhos e por aí vai, mas o que para ele implicou uma retração da especialização, né, digamos assim. Uma diminuição do caráter, digamos assim, mais rebuscado desse artesanato. E assim, acho que a obra do João Bernardo como um todo, né, até aqui é uma desconstrução de teses consagradas. Né? Se tem, pelo menos até hoje, pelo menos para mim, uma leitura contrapelo, essa aqui é um exemplo. Ele passa desde o início do livro, revendo e revirando a historiografia, análise especializada, etc. Enfim, alguns elementos, como vocês estão destacando, saltam aos olhos nesse capítulo, pelo menos na parte inicial. E que, enfim, eu acho importante destacar isso pelo seguinte: leituras muito clássicas a respeito da Idade Média, em especial a esse período, tem como expressão da anarquia, inclusive esse foi um tema clássico entre os franceses, a anarquia feudal, etc., mas tem dificuldade em ver racionalidade no desenvolvimento dessas dinâmicas senhoriais. A guerra, por exemplo, parece sempre a expressão do acaso, do caos, a organização do senhorio, sempre uma coisa sempre meio atabalhada, que não tem uma lógica por trás. E aqui o João Bernardo está destacando como esses senhores articulam essas produções de forma racional, mas não é uma racionalidade capitalista. Aqui não é a dinâmica, junta tudo, planta uma coisa só e vende para fora do país. O predomínio aqui, o esforço de destaque a todo momento dos senhores é a dispersão geográfica. Você estava falando, é muito mais... inclusive mesmo nas áreas de cultivo extensivo, como ele diz,
a plantação de mais de um bem, mesmo aqueles que, em determinadas regiões, a qualidade é mais baixa. Porque a lógica aqui opera num sentido totalmente distinto da burguesa. E isso não quer dizer que, portanto, seja acaso, ou fruto de, assim, vamos embora ver como é que fica. Tem uma intencionalidade por trás, tem um pôr teleológico. Isso aqui eu acho que é bastante importante da gente destacar. E faz referência também, o Tiago estava destacando isso, como é uma estratégia, parece, sistemática dos senhores ter posses dispersas geograficamente, e isso valia muito nos períodos de crise, de uma, enfim, dessa coisa que vocês estavam destacando, que é bem unitária, bem esquemática. Às vezes, por exemplo, o livro didático adora isso, né? O senhorio, o feudo, muito mal comparado, como uma extensão unitária de terras, etc. E aqui o cara está apontando para uma outra dinâmica. E isso me gera, por vezes, até um estranhamento. E o Matheus estava destacando isso lá, falando das colmeias, né, do Zé Colmeia, a floresta e a diversidade que ela abriga, como a gente, por vezes, tem uma visão um pouco esquemática. Eu mesmo me confronto com isso sistematicamente da Idade Média. E como ela é mais rica e o movimento, a vida social é muito mais variada do que, às vezes, a gente consegue imaginar. A todo momento, por exemplo, com o Mário, eu mando nas traduções para o Mário, isso aqui, olha isso aqui, não sei o quê, porque a minha visão esquemática me informava que o senhor só cobra cereais e etc. E você vai ver níveis de cobrança dos mais diversos, a atuação do campesinato variadíssima. Enfim, essas marcas de uma pobreza medieval ainda são muito presentes na nossa análise. E aí, quando eu vejo essas coisas, quando eu estou trabalhando a documentação, a primeira coisa que eu imagino é que eu traduzi errado. Eu falei, sou um animal, isso aqui está errado. Uma vez eu mandei para o Mário o senhor cobrando uma taxa em bolo. Era um ofício urbano, enfim, o senhor está cobrando bolo. Eu falei, está de sacanagem disso, você que traduziu errado. Mas é porque a vida social medieval é muito mais complexa do que os quadros que se estabeleceram analíticos a respeito disso, né? Edilson, às vezes... Não, mas rapidinho. Às vezes eu tenho a sensação que a gente olha para a Idade Média ainda com aquela visão do livro didático, né? O feudo bonitinho, tudo pertinho. Aí o senhor vai lá, cobra e volta. E a vida vai demonstrando que essas relações são muito mais complexas do que a nossa, digamos assim, a nossa historiografia tem demonstrado, né? Era isso que eu ia destacar também, né? Se o Edilson e se a gente sistematicamente ressalta, né, o quanto o João Bernardo faz a crítica e desconstrói a partir da historiografia muito do que essa mesma aristocracia afirma e referencia, né? Se a gente pensar aí, né, digamos, na historiografia cristalizada nos livros didáticos, aí é assustador, né? Aí, de fato, o abismo, né, que se constitui entre o que se sabe, né, o que se acumulou, o que vai se acumulando acerca do conhecimento histórico em geral, e talvez da Idade Média em particular, e a historiografia do livro didático, aí é assustador, né? Eu, em geral, quando leciono no básico, eu faço sempre alguma atividade com livro didático, mas é desconcertante para mim, né? É desconcertante o que você vê, as imagens que se cristalizam nos livros didáticos, né? Porque não é só a escolha por uma linha de apresentação, né? Aparentemente, a quantidade de erros, a quantidade de equívocos é uma coisa assustadora, né? Eu nem acho que deva estar aí o ensino da história medieval, né, nos níveis fundamental e médio. Agora é impressionante demais, impressionante demais o abismo. Aí é terrível, né? É terrível mesmo e assustador. E eu tenho a impressão, lendo até aqui o João Bernardo, aí a gente já discutiu isso em alguns momentos,
né, se é marca também desse regime senhorial, essa constante expansão, se isso é um aspecto só do capitalismo, enfim, parece apontar sistematicamente que esse regime está em movimento e supõe movimento, expansão interna, externa, reacomodação, rearticulações, enfim, isso, como vocês estão falando, acho que realmente contrasta muito com aquela imagem que a gente tem de um período estático, de uma vida muito lenta, de poucos avanços tecnológicos. Quando você vai ver, não é só roteamento de floresta, a documentação, é aterramento. Os caras têm um nível de, assim, inventividade tamanha. E eu acho que Matheus e Magela estavam discutindo isso. A própria organização também desse capítulo diz muito sobre o peso e como ele vai tratar a cidade e algumas atividades mercantis. Eu acho isso muito interessante. Até porque se consagrou, e eu acho que nesse sentido o Legoff é um nome importante, uma perspectiva um tanto idealizada da cidade medieval, em algum nível. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer a crítica com algum cuidado, etc., porque, enfim, acho que ela movimenta vários elementos, mas ninguém mais requisita aquela perspectiva mais datada do Pirrene, né? De um contraponto fundamental entre cidade e campo, etc. Cidade como, enfim, um espinha dentro do feudalismo. Mas, por outro lado, algumas análises acabam reforçando uma perspectiva de uma inventividade muito destacada da cidade, enquanto o campo teria uma lógica mais estática, né? E aí vai, o negócio fala dos ares da cidade, parece que você chega na cidade medieval, você respira diferente, os ares da liberdade. Enfim, tem um peso aí diferenciado, né? Eu não acho lá tão bacana. Mas, ao passo, quando você olha a dinâmica rural, ela é tão inventiva e tão movimentada, no sentido de desenvolvimento, de movimento, de contradição, quanto potencialmente poderia ser a cidade. Eu acho que, em algum nível, essa organização do capítulo do João Bernardo também bate de frente com essas perspectivas que, no final das contas, o capitalismo parece ter sido o salvador, né? Nossa, o mundo era uma merda, era chato demais, tudo parado, e o desenvolvimento mercantil do capitalismo trouxe um movimento diferenciado. Bom, há muitos problemas isso, né? Só ressaltar que essa tese do Pirrene, ainda que não seja tão defendida explicitamente nos moldes que o Pirrene colocou, ainda assim ela segue se perpetuando aí de uma forma mais complexificada, né, mais rebuscada, e recentemente saiu um dossiê da Cambridge Business, uma revista dentro da Cambridge, intitulada Itália e a Origem do Capitalismo, e que a tônica da maioria dos artigos era do Pirrene, né? Da expansão das cidades, a expansão do comércio como algo que vai desembocar necessariamente no capitalismo, né? Aí eles adicionam alguns elementos um pouco mais complexos, como métodos acho que duas partidas, enfim, alguns métodos foram utilizados para o comércio, né, para as navegações, etc., as sociedades, mas que, no fundo, a tônica é a mesma. Quanto mais intenso é o comércio, quanto mais inchadas são as cidades, é porque você está caminhando para o capitalismo, até a hora que, beleza, vai consolidar. Então, ainda está aí, ainda está rolando. Impressionante. Mesmo essa semana eu assisti, acho que foi na terça-feira, assisti uma palestra sobre cidades em Portugal, né? Cidade Poder. E aí, enfim, em determinado momento, a tônica do evento pautava-se na seguinte questão, né? O que determinava a cidade na Idade Média? E aí, enfim, a professora respondeu lá, a professora já renomada, respondeu que as cidades em Portugal eram estabelecidas pela presença do bispo. Então, tinha bispo, era cidade, não tinha bispo, não era cidade, era vila. E aí, enfim, me parece ainda uma postura muito pobre,
do qual o João Bernardo aqui mesmo, né, nesse capítulo aqui, já vai fazer a crítica em relação a isso, né? Mas, enfim, é uma visão ainda muito, acho que jurídica, do problema do fenômeno urbano, a meu ver. Então, a presença do bispo já determinaria que aquilo era uma cidade, e pela presença do bispo, necessariamente a cidade se tornaria cada vez um aglomerado maior. Mas, enfim, só lembrei disso porque tem a ver também com como essas linhas interpretativas da cidade medieval vão em direções completamente diferentes, né? E o peso relativo que se dá a isso, né? Vai variando sob a ótica do historiador. Eu lembro uma analogia interessante que o Hobsbawm usa lá quando ele está abrindo o capítulo de Revolução Francesa, na Era das Revoluções. Ele brinca um pouco com isso. A gente fala da Revolução Francesa, pelo menos nos seus momentos mais iniciais, aquela coisa da Bastilha, etc. É como se aquilo fosse a França inteira. E aí ele faz a brincadeira que isso aqui é um ponto de luz numa França muito no escuro, no sentido de que são acontecimentos, às vezes, localizados. E aí vai depender do grau de análise que você está deslocando para aquilo. E, bom, eu conheço pouca as referências à biografia sobre cidade, mas em alguns casos eu desconfio de o quão peso a gente não joga, ou alguns analistas jogam no espaço urbano, e o quão ele não pode ser muito localizado às vezes. Mas isso aí acaba incidindo enfim, não só no peso relativo que o cara está oferecendo aquele elemento, às vezes a própria narrativa da fonte. Pelo menos em França, no período que eu estudo, as fontes, sobretudo cartulares, atos régios, sobre cidades, são muito mais extensos, porque, enfim, estão legislando, são atos normativos sobre um conjunto de tensões. Por exemplo, com a ajuda da aula, inclusive, suponho que está disponível do Magela sobre mapas, sobre produção de mapas, eu acho que é muito importante todo mundo tentar assistir. Estou lá sistematizando as minhas referências, tentando mapeá-las, né? Porque eu via, caramba, olha o rei aqui boladão, né? Tudo quanto a cidade está com ele, o cara está fechadão com o mundo urbano. E quando você vai fazer eu acho fundamental, né? Você vai fazer a localização geopolítica dessas referências, né? Ok, tem um monte de ato, em alguns momentos é super numeroso em termos de chancelaria, mas é muito localizado, por exemplo, geograficamente. Ele está falando de cidades muito próximas aí da Ile-de-France. E essa é uma visão que só a espacialização dessas informações pode te oferecer. E aí, como vai variar o teu grau de interpretação, né? Sem isso, eu estava avaliando que, nossa, realmente tem um peso muito diferenciado. Caramba, olha só a extensão desse poder do rei no meio urbano. Mas quando você vai verificar sobre outras perspectivas, você pode acabar caindo nessa chave que o Hobsbawm estava fazendo analogia. Às vezes é um ponto de luz no meio escuro, né? Vai depender do peso que você vai jogar em cima disso. Agora, só para quem está acompanhando a gente, para destacar que a posição do João Bernardo acerca da cidade é que ele seria um ponto, né, de justaposição de centros dominiais. Então, esse seria o fator explicativo, que é o fator social, né? Então, ali se encontram diversos centros senhoriais e, por isso, a cidade vai ganhando essa pujança. E aí, sim, vai atraindo esses mercadores transportadores, que eles chamam a atenção. Vai também, o João Bernardo vai chamar a atenção para o fato de que, em geral, o pagamento da renda pelos camponeses diretamente implica no transporte dessas rendas para esses centros. Isso aí é uma discussão bem legal aqui, acho até para a gente fazer, porque lá nas inquirições eu vejo várias referências a esses centros, e de fato, muitos deles são cidades, tá? Mas também, dentro das próprias comunidades camponesas, eu vejo referência a celeiros do rei. Então, havia, dentro da própria comunidade camponesa, um camponês em relação de subalternidade com o senhor, no caso o rei, né? E dentro desse patrimônio fundiário, digamos assim, ou dentro dessa unidade produtiva, melhor dizendo, desse casal, o camponês tinha um celeiro que era do rei. Então, ele ali guardava parte dos cereais, digamos assim, que eram recebidos daquela comunidade.
E aí vem um outro ponto que acho que é muito interessante para a gente pensar, né? Que é o fato de que o João Bernardo chama atenção também nesse capítulo, que é algo que é muito tocado, a gente vê praticamente quase todos os textos, que é o fato de que essa aristocracia tinha que se locomover para usar esses recursos, né? Então, ele chama, inclusive, a atenção para o fato de que muitas vezes os autores reforçam que, pensando no caso da igreja, olha só como o bispo não se deslocava, e, em teoria, as rendas iam no encontro à sé episcopal, né? Então, os camponeses deveriam ir até a sé episcopal para poder entregar suas rendas. E ele vai chamar a atenção que não, né? Esses padres, esses bispos, também, assim como a aristocracia laica, fazem esse percurso. As visitas pastorais são uma sistemática muito antiga na história da igreja. Desde a Alta Idade Média, ainda que a gente tem registros, né, diversos conciliares, por exemplo, acerca da prática, da necessidade, da importância, dos desmandos associados à prática. Agora, a gente não sabe a irregularidade, a frequência, uma série de fatores. Eu acho que tem que avançar muito no tempo para a gente ter registros mais sistemáticos dessas visitas pastorais, quando elas passam a gerar relatórios, né? Agora, é uma prática antiquíssima, até porque uma prática que envolve, que é um dos elementos que envolve o poder, a autoridade episcopal, né, na sua circunscrição, né? Ora, o direito eclesiástico reconhece muito cedo ao bispo o direito de arrecadação de parcela de renda das igrejas locais, né? Portanto, a circulação do bispo envolve, inclusive, a amealhar as rendas que as igrejas urbanas e rurais da sua diocese têm que pagar. Um terço, o direito estabelece um terço, e como eu disse, nos concílios a gente encontra referências diversas, inclusive de desmandos. Um deles, muito comum, é de que o bispo, de bispos que não se limitavam a um terço que lhes era garantido pelo direito eclesiástico e, ao contrário, se apropriavam das rendas inteiras, o que levaria, em muitas situações, segundo os concílios, à condição paupérrima de muitas igrejas rurais, igrejas que não tinham sequer a verba que garantisse a manutenção das luzes, né? Quer dizer, velas acesas sistematicamente, iluminando o altar, né? Agora, eu me lembro de uma referência, se não me engano, do VI ou do VII século, no concílio visigótico, nos concílios ibéricos, reclamações quanto a bispos que, ao se deslocarem, se faziam acompanhar por comitivas enormes, o que gerava a dilapidação das igrejas, porque na hospedagem, na hospitalidade que tinham que oferecer ao bispo, muitas vezes o consumo era exorbitante dessas comitivas, e aí chega-se à decisão de que um bispo, ao se deslocar pelas igrejas, não pudesse se fazer acompanhar por uma comitiva superior a 50 indivíduos. 50 foi o limite estabelecido. Então, essas referências são muito antigas. Agora, a gente sabe que há muita irregularidade nesse processo. Nos próprios concílios, a gente tem lá registros, de bispos que encaminhavam documentos dizendo da impossibilidade de participarem, porque o inverno naquele ano estava muito rigoroso, dificultando o trânsito, cartas de bispo explicando a ausência, associando a caminhos perigosos, infestados de ladrões. Agora, a suposição, você tem muitos elementos que indiquem por uma frequência muito considerável de deslocamento desses homens da igreja, desde muito cedo, após a formalização mais efetiva da igreja, depois do IV, V século, as referências são frequentes.
Eu acho que a questão aqui é uma questão, eu penso também, que é uma questão muito sutil e talvez decorra daí, ao mesmo tempo que muito sutil, muito fundamental, que talvez coloque. E o 01 travou. Ou ele está catatônico ali, ou a câmera dele travou. Mas, enfim, eu dizia, tanto sutil quanto fundamental, né? Que para o historiador essa sensação de pertença, de reconhecimento, né? De intimidade que ele tem com muitos objetos históricos que estão aqui, né? São realidades intrínsecas ao presente em que vive o historiador. Né? E isso para o historiador, talvez a maior armadilha, né? O maior perigo para o historiador seja essa sensação irrefletida e a crítica de intimidade com os objetos da história, que o leva, por extensão, a um potencial, a possibilidade muito grande de naturalizar e, portanto, né, deshistoricizar, se é que essa palavra existe, né, os objetos que ele está tratando. Está ali uma cidade, eu sei o que é uma cidade. Está ali a igreja, eu sei o que é uma igreja. Né? Eu mesmo vivo aqui numa cidade. Né? A questão aí eu acho que fundamental né? Eu vejo muitos professores se manifestarem acerca da Idade Média, da importância do seu ensino, do seu estudo, pela perspectiva de que essa Idade Média, né, ela permite um exercício importante do trato com a alteridade radical, né? Eu acho que perfeita a perspectiva, só que eu penso que ela deve ser complementada com a ideia de que não só a alteridade radical é um elemento chave, como também os elementos estruturantes fundamentais que nos identificam, né? Agora, sempre com a ressalva de considerada a particularidade histórica dessas manifestações, né? Então, parece, sob certos aspectos, meio que como se estivesse, muitas vezes, fazendo óbvio, né? É dizer que a cidade medieval é uma cidade medieval, uma cidade intrínseca a uma sociedade medieval, a uma sociedade feudal e, portanto, um ente que vai ser atravessado, caracterizado por traços bastante distintos das cidades atuais, porque muito determinados pelo contexto específico em que essas cidades se desenvolvem. Né? Parece evidente, né? Mas é impressionante como se tem que fazer correr muita tinta para afirmar o óbvio, né? O que deveria ser, né? E dar dimensão a isso. Né? 01, tá tudo bem, 01? Tu estava meio tu ficou meio paralisado, rapaz. Tem que procurar um cardiologista, hein? Fala, meu querido Patrick. Eu só queria pontuar uma questão com relação à questão da circulação de bens, né? Como ela também demanda, né, historicidade, né? Dado que uma lógica, por exemplo, como a de dom e contradom, né? Ela só faz sentido pleno quando a gente pensa nela na lógica medieval ali, né? Assim, naqueles termos medievais. O Mário caiu. A gente vai esperar aí? Pode ir indo. Tá. Daqui a pouco volta. Não, isso, né? Porque às vezes isso é interessante ele escolher essas palavras, né? Ao invés de comércio, circulação, né, de bens e tal, porque é uma coisa totalmente distinta, né? Você, quando pensa nessa relação, tá todo mundo caindo dentro da aristocracia, né? Existe uma lógica interna de circulação de bens entre os senhores, né? Que é totalmente diferente do que a gente tem com o comércio, né? Dentro do capitalismo, enfim, né? Tem toda uma simbologia ali por conta da troca de dons ali, que é uma lógica totalmente distinta do que a gente está acostumado com circulação de bens dentro de uma lógica mercantil capitalista. Né? Acho que isso é uma coisa que dá para a gente, né, essa perspectiva que o Edilson, né, também elencou aí com relação a esse deslumbramento que a gente tem, né, no mundo medieval. É totalmente diferente, né, uma coisa
e portanto, demanda da gente muito esmero, né? Muito cuidado na hora de tratar disso, porque as palavras, em especial no nosso idioma, ele é muito pobre, né, para falar sobre essas questões. A gente fala de comércio, pode significar um monte de coisa, né? Engloba um monte de relações. Na verdade, elas são muito diferentes no tempo e no espaço. Enfim, é isso. Concordo contigo, Ticão. Perfeito. E acho que somando também um pouco com o que o Mário estava falando antes, né? Ele usou um termo deshistoricizar, né? E me chamou a atenção, e aí eu lembrei, né? Acho que também o João Bernardo, como bom marxista, e seguindo um bom método de Marx, acho que é isso que ele, quando ele usa esses termos, né? Por exemplo, não usa comércio, as transferências de bens. Acho que a princípio é aquela questão, né, de você abstrair uma categoria e depois você demonstra que ela tem suas determinações históricas específicas, né? Comércio no capitalismo e não é o comércio do feudalismo, que não é o comércio também de Roma antiga. E muito menos vai ser lá dos povos iorubais, enfim, transferências de bens que deviam ocorrer naquelas sociedades, na Mesoamérica, etc. Então, acho que o Edilson chega a apontar bastante isso, né? Mas acho que é uma aula de metodologia, de epistemologia e, quiçá, de ontologia também que o João Bernardo dá pra gente aí nessa obra dele. Acho que é sensacional. Eu acho graça os comentários que o Mário vai fazendo acerca dos e-mails, as coisas que o João Bernardo fala, ele falando dessa obra como, tipo assim, não, isso aqui é um rascunho mesmo, que isso, não dei tanto valor no negócio. Eu penso, se esse é o rascunho do cara, vocês estão de sacanagem. Até porque a gente tem que sempre lembrar isso aqui, inclusive, que acompanha o nosso grupo, o João Bernardo não é um medievalista. Por mais que seja quase distópico a gente falar um negócio desse, o cara que produziu uma obra deste quilate, ele não é um medievalista, ele é um historiador. E essa obra não é a obra fundamental da produção dele. Isso aqui parece ter sido um esforço dele de compreensão para falar de outras coisas. Você vai pegar o livro do João Bernardo, é impressionante, é uma coisa, uma pegada meio Ciro. O cara fala sobre economia soviética, Comuna de Paris, fascismo. Gestores do capital. E assim, é só livro, 3.000 páginas, 2.000 páginas. Que brincadeira. Aqui vão dar raiva. Para quem está acompanhando aí, a gente tem no nosso blog, a gente colocou esse e-mail que o Edilson está se referindo. No nosso blog tem um e-mail que o João Bernardo mandou para a gente, né? Ele costuma acompanhar, pelo visto, nossas reuniões. E ele explica um pouco a trajetória dele. Por que ele escreveu, né, Poder e Dinheiro, esses 3 livros do Poder e Dinheiro. Em linhas gerais, eram algumas questões que ele, como o Edilson colocou, era meio que assim, são algumas questões que eu tenho que ficaram meio abertas no Capital, né, algumas coisas que outros autores não deram conta, então eu resolvi voltar um pouco e fazer um negocinho ali. Aí saiu 3 livros de 700 páginas. Deus. Coisa boba. E falando de novo, de né? Tudo, de todos, dando uma... Nossa! Rapaz. A obra da vida dele, então, não faço ideia de como será, né? Isso é algo monumental. Pois é. Absurdo. Bom, o Mário caiu, o Magela caiu. Derrubei todo mundo. Porque a gente não contar o lance da organização, etc. A gente sabe nem como fechar uma live. Eu não sei. Live vai ficar infinita aqui. Tá aqui falando, mantendo. Puxar uma cerveja. O negócio de puxar uma cerveja e amendoim, a gente fica aqui fazendo essa reunião. Vou levar o computador pra cozinha, a gente vai cozinhando e falar, né? Tipo, já pra gente dar uma palhinha. Fazer a live do Diogo Nogueira, né? A gente vai cozinhando e falando de Idade Média. Meu Deus. Hashtag volta Thiago. Ele tá comentando aqui, ó, no chat do coisa. Eu não tenho a menor ideia como é que mexe nisso.
Margelinha, meu caro, já que você está comentando, por favor. Por favor, faça as honras. Tá voltando, falou que tá voltando. Eu ia ficar preso aqui, uma semana. Já fica eternamente. Nessa que a gente está comentando, etc., né, do fundamento dessa obra e como ela é importante, dá, por outro lado, um tom melancólico a sorte que uma obra como desse volume em língua portuguesa tem entre os medievalistas. Não conheço ninguém, estudo França, não conheço ninguém que tenha notícia do João Bernardo entre os medievalistas franceses. Suponho que nos outros países também. O Matheus pode falar melhor, mas parece que até mesmo em Portugal a obra dele é circunscrita entre os medievalistas. Então, além do esforço nosso aqui de estar discutindo uma obra que realmente é uma leitura a contrapelo, é também um esforço de divulgação, porque é algo a ser conhecido, né? Sim. Justamente por isso que é iconoclasta, né, cara? O cara vai, né, destruindo as teses e, putz, de uma maneira magistral, né? Maravilhosa. Né? Críticas demolidores mesmo. Mas assim, o que você está falando, bom, João Bernardo, quem não sabe, é português, e eu, como trabalho em Portugal, estou lidando diretamente com historiografia portuguesa sobre a Idade Média. E essas obras, se eu não me engano, o primeiro livro é 95, o segundo 97, o último demorou mais um pouco, eu acho que é de 2002. 99. Eu não vejo... 99? Não lembro, agora tem que ver. Mas enfim, bom, botando que for de 2002, nenhuma bibliografia que eu tratei posterior a 2002, né, sobre Idade Média de Portugal, eu vi referência a João Bernardo. Nenhuma. Não vi nenhuma referência ao João Bernardo. E portugueses escrevendo sobre Portugal, né, tem aí um par, tanto de nacionalidade quanto de objetos de investigação mesmo, né? Eu não vi em nenhum momento ele ser citado. Né? E é uma pena, essa obra devia ser traduzida para inglês, francês, alemão, mandarim, espanhol, norueguês. De fato, isso foi o que eles falaram, é melancólico que uma obra desse fôlego não tenha tanta capilaridade, né? É verdade. Ao passo que a gente podia fazer, por exemplo, a comparação com Alain Guerreau, enfim, com uma obra mais circunscrita, tem um alcance monumental, né? Não só pelo fato de ser francês e como... o Mário, inclusive, costuma dizer isso, que não entende como ele ganhou tanta visibilidade, né? Se a gente for pensar a sua tese fundamental, aquela lá, o feudalismo horizonte teórico, mais da metade do livro ele fazendo críticas arrasadoras a todo mundo, de uma forma, assim, em alguns momentos infundada, e a proposição dele parece ser muito limitada, mas, comparativamente falando, é um cara que é muito lido, discutido, etc., referenciado, quase pedra de toque, ao passo que o Bernardo foi lançado a crítica roedora dos ratos. O 01 caiu e eu fiquei aqui no limbo esperando para voltar. Foi mal, gente. Porra, Travou completamente na hora que eu ia mostrar a visita do bispo à cidade. Olha o Paulo gastando a gente aqui no chat. Vocês não sabem terminar a live? Não é que a gente não saiba, a gente não quer. A gente quer ficar junto com o Paulo aqui por uma semana. Paulo nos deixou por tanto tempo. Eu estava aqui querendo propor que o Patrick tocasse um pouco de baixo pra gente. Paulo. Então levante-se, Patrick. Levante-se e faça aquele sapateado irlandês, por favor. Faça um pouco aí pra gente. E vai tocar Carmen, falou aqui no chat. Só toca música clássica. A Baneira. Seria uma baixaria isso. Várias coisas.
Bom, então... Gente, acho que encerramos, mas... Mário, foi mal aí, porque travou. Você vai ter que fazer uma limpeza desse computador, tem que jogar uns vídeos aí que você baixa fora, cara. Porque... Olha o Paulo aí, comentário do Paulo. Paulo, você tem que fazer a dissertação por hora, rapaz. Deixa a tese para o doutorado. Não se imponha tanto, Paulo. Só para fazer um comentário nisso que os meninos estavam falando, antes da gente encerrar, que é o seguinte: tem uma resenha sobre o livro do João Bernardo em inglês. Em inglês, é. E justamente o resenhista pede que se traduza para inglês, porque é uma obra fundamental. Né? E aí, até agora, não rolou essa tradução aí para inglês, pelo menos não que eu saiba. Não sei se o Mário, que tem mais contato, sabe de alguma coisa. Até agora não rolou. soube de tradução nenhuma, não. E no caso dos portugueses, como o Matheus estava falando, os mais consolidados não citam João Bernardo. Mas não, nem conhece. Nem conhece. São completamente ignorados. Mas eu já vi em 2 dissertações de mestrado o João Bernardo sendo citado. Mas, assim, aquela citação bem colateral. A minha e a sua. Não, sem ser a nossa. Sem ser a nossa, lá de português mesmo. Mas são citações que não estão discutindo com o João Bernardo. É tipo assim, ele fala alguma coisa e aí cita para confirmar, entendeu? Tem lá nesse autor. Não é citação debatendo as teses levantadas por ele. Mas, enfim, é uma pena. Acho que a gente tem que escrever um artigo. Ficar lá naquela revista deles, importante, medievalista, ou medievalismo, uma coisa assim, que é da Nova, justamente para chamar a atenção deles. Olha, vocês estão aí, né? Tem um autor muito importante aqui, vamos conhecer? Acho que a gente podia pensar em algo assim. Mário, foi essa imagem aí que me fez cair, da visita do bispo. Ah, sim. Eu ia tentar projetar a imagem e acabou travando tudo aqui. Enfim. Maravilhoso, muito bom. Excelente. Bom, então hoje vamos encerrar com um solo de contrabaixo de Nessun Dorma, de Turandot, com o nosso querido Patrick. Patrick, por favor. Isso aqui é manequim, rapaz, não é contrabaixo, não. É o quê? É manequim. Manequim. Não é contrabaixo, não. Bom, gente, tudo isso, a gente se vê então. Aquele abraço, hein? Prazer revê-lo. Mudou o dia, hein? Grande abraço. Um abraço. Até terça, sim. Até terça-feira, hein? Valeu!